Bom, vamos lá. Então nós estamos aqui na apostila 9, tá? Ontem nós demos o início do conceito, nós já fizemos o estudo de caso da função do segundo grau e ontem nós vimos o valor máximo que a parábola pode atingir e o valor mínimo que a parábola pode atingir, que são as coordenadas do x do vértice e do y do vértice, ok? Ok. Tudo bem? Maria Clara, tudo bem? Tudo, professor. Que bom. Ana Beatriz, Felipe, João Pedro. Que bom que vocês estão por aqui. Espero que continuem assim, ok? Então vamos lá, dando sequência no exercício. Então nós vamos resolver esse exercício aqui. Ele fala o seguinte: pretende-se fazer numa escola um jardim na forma de um quadrado ABCD. Então A, B, C, D. De lado 7 metros. Então de A a B tem 7 metros, de B a C tem 7, de C a D tem 7, de A a D tem 7 metros, ok? Como mostra a figura. A área achurada representa o lugar onde se pretende plantar grama e o quadrado EFGH é o local destinado ao plantio de roseiras. Então aqui vai ser o plantio de roseiras, o achurado aqui é relacionado a gramas. Cada roseira precisa, para poder se desenvolver, de uma área equivalente a de um quadrado de 20 centímetros de lado. Então lembrando que ele está relacionando 20 centímetros aqui, tá? E aqui nós temos metro. Quando nós formos relacionar algo com 20 centímetros relacionado a 7 metros, eu não posso relacionar 20 centímetros com metro. Então, ou eu transformo metro para centímetro, ou eu transformo centímetro para metro, ok? Aí ele fala que AE, ó, AE é igual a BF, que é igual a CG, que é igual a DH, que é equivalente a X. Então, aqui é X, aqui é X, aqui é X, aqui é X e aqui é X, ok? É isso que ele fala para nós. Visto que é muito caro plantar e cuidar das roseiras, deseja-se que a área a elas reservada seja a menor possível. Supondo que isso aconteça, podemos concluir que a área em que será plantada a grama em metros quadrados é. Então ele quer o quê? Deseja-se que a área a elas reservada seja a menor possível, tá? Então ele fala aqui que ele quer que seja a menor possível. Como que nós vamos resolver esse exercício? Vamos encontrar a área do quadrado. Então ele fala que o total aqui, ó, que o total aqui é equivalente a quantos metros? 7 metros, ok? Tudo bem? Tudo. Tudo. Vamos encontrar a área do plantio de grama. Quem que é a área do plantio de grama? É o triângulo aqui, ó. Certo? É o triângulo aqui, ó. Então nós temos aqui esse triângulo, certo? Que aqui ele chamou de X.
aqui ele chamou de x. Qual que é essa distância aqui, ó? Daqui a aqui vale quantos? Desse triângulo. Qual que é a distância do triângulo? Vamos lá. X também? Não, não pode ser x, né? Ó, x é aqui. Eu quero saber agora essa distância desse triângulo aqui, ó, da altura. De B a C vale quantos? De B a C? 7. 7. De B a C vale 7. Se eu falo para você, fazendo uma suposição, se eu falo para você que o meu x vale 2, se o meu x vale 2, quantos que é o valor de BG? 5. Por quê? Como que você fez para encontrar o 5? Subtrair o valor do X no... 7 menos 2, não é? Foi. Não foi? Só que eu sei o valor de x. Não. Então, qual que é o valor de BG? Vai ficar 7 menos quem? Menos X. 7 menos x. Entendeu? Sim. Ok. Então, aqui é o quê? Se o total aqui é 7 e aqui é x, então de B a G vai ficar o quê? 7 menos x. Então, isso daqui é 7 menos x. Ficou claro? Sim. Então, eu vou encontrar a área desse triângulo. Qual que é a área do triângulo? Base vezes a altura dividido por 2. A área do triângulo é base. Quem que é base? X. Quem que é altura? 7 menos... 7 menos x. Isso. Tudo isso dividido por 2. Ok? Só Ok. que quantos Ok. triângulos nós temos? Achurado? 4. 4. Então nós temos 1, 2, 3, 4 triângulos. Então nós vamos fazer o seguinte. A área em relação a x é o quê? Vai ser 4 triângulos vezes quem? A área dele. Quem que é a área dele? 7x vezes 7 menos x, tudo isso dividido por 2. Ficou claro o que eu fiz? Ficou. Multipliquei por 4 aqui, porque são 4 triângulos. Nós estamos encontrando a área achurada. Como eu vou multiplicar, então eu posso pegar isso daqui, ó, simplificar esse por 2 e simplificar esse por 2, tá? Então vai ficar assim, ó, a elevado a em relação a x é igual 4 dividido por 2 dá 2, que multiplica x vezes 7 menos x. 2 dividido por 2 dá 1, então não tem necessidade de pôr aí, tá? Agora vamos resolver isso daqui. Vai ficar 2x vezes 7 dá quantos? 2x, 2 vezes x, 2x. Aí nós vamos pegar isso daqui, 2 vezes x, 2x, aplicar a distributiva aqui e aqui, ok? Ficou claro para vocês, sim ou não? Sim. 2x vezes 7 dá 14. X. 2x vezes x, isso aqui dá 2x quadrado. Ok? Ok. O que eu tenho aqui agora? Uma função do segundo grau, não é? Onde meu A vale quantos? Menos 2 e o meu B? 14.
O meu C é 0. Ficou claro? Sim ou não? Ficou. O A é maior ou menor que 0? Menor. Então, a parábola é voltada para Baixo. baixo. Ela tem esse sentido, ó. Então, ela atinge um valor máximo. Tá? Então, ela atinge um valor máximo. Então, vamos encontrar as raízes. Como que eu encontro as raízes? Joga no delta. Ou pela soma e pelo produto, não é? É. Então, vamos lá. Então, delta vai ficar B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. O B, 14 ao quadrado, menos 4 vezes A é menos 2. Só que o C é 0. Então, isso daqui vai ficar 14 ao quadrado dá 220, 196. Isso aqui vai dar 0, certo? 4 vezes 2 é 0, é 0. Tudo bem? Tudo. Menos B, mais ou menos, raiz quadrada de delta. Tudo isso dividido por 2 vezes A. Então vai ficar assim. Menos B, o nosso B é 14, então vai ficar 14, mais ou menos raiz quadrada de 196, dividido por 2 vezes menos 2. Menos 14, mais ou menos, raiz quadrada de 196 é 14, certo? Dividido por menos 4. Vamos encontrar o x1. Menos 14, mais 14, dividido por menos 4. Isso daqui vai dar 0 por menos 4, então meu x1 é 0. E o x2? Menos 14, menos 14 dividido por menos 4, isso daqui dá menos 28 dividido por menos 4. Isso aqui vai dar mais 7, ok? Então, x2 é mais 7. O que significa isso? Significa o quê? Que o meu x1 é 0, certo? x1 é 0. E o x2 quantos que é? x2 igual a 7. Certo? Então, o meu gráfico vai ser mais ou menos assim, ó. Certo? O meu gráfico vai ser mais ou menos assim. Então eu sei que esse valor aqui é 7 e esse valor aqui é 0. Tudo bem? Qual que vai ser a área máxima que ele vai atingir aqui, ó? É o x do vértice. Então eu preciso saber quem que é esse cara aqui, ó. Quem que é o x do vértice? Certo?
E eu vou ter esse cara aqui, ó. Esse outro valor aqui, que é o y do vértice. Tudo bem? Então vamos lá. Como que eu faço para eu encontrar o x do vértice? Eu posso jogar na fórmula, tá? Eu posso jogar na fórmula do x do vértice. Tudo bem? Eu jogo na fórmula do x do vértice. Ou o que que acontece? A parábola ela não é simétrica? A parábola ela é simétrica. Daqui eu estou saindo do 0 e chego no 7. Quer dizer que se ela é simétrica, o ponto máximo aqui está na metade. Então qual que é esse valor de x do vértice aqui? Vale quantos? Qual que é esse valor aqui do x do vértice? Se ele está na metade, de 0 a 7, qual que é a metade? 3,5. 3,5. Ficou claro? Ele passou no 0 aqui, e eu sei que ele vem e passa aqui no 7, certo? Então, meu y do vértice é 3,5. Para eu encontrar o x do vértice é 3,5. E o y do vértice, como que eu faço para eu determinar? Que é a área máxima. Ou seja, toda essa área aqui, ó, eu tenho essa área aqui e eu vou ter a área máxima aqui, ó, o valor máximo que ela atinge. Então eu preciso encontrar quem? Preciso encontrar o y do vértice, que eu vou ter a área máxima. Então tudo isso aqui é a área, ó. É a área. Tudo isso é a área. Então isso daqui vai ser o valor máximo. Ou eu jogo na fórmula, ou também para eu encontrar o y do vértice, para encontrar o y do vértice, então para encontrar o y do vértice, eu pego aqui, ó, a minha função. Posso pegar a minha função, tá? Ó. E eu sei que se meu x do vértice é 3,5, eu coloco 3,5, substituo 3,5 no lugar do x e tenho o y do vértice, tá? Três e meio ao quadrado mais 14 vezes 3,5. Então, meu y do vértice vai ficar 2, que multiplica 3,5 ao quadrado, 12,25. 14 vezes 3,5, isso dá 49, ok? Então, meu y do vértice vai ficar 12,5 vezes 2, 12,25 vezes 2, isso dá 24,5. Menos 24,5 mais 49. 49 menos 24,5 dá 24,5, tá? 24,5. Ou seja, qual que é meu ponto máximo aqui então? A minha área máxima. Equivalente a quantos? 24,5. 24,5. Ok?
Então, nesse caso, é a letra... Tudo bem? Tudo. Tudo. Conseguiram fazer o primeiro exercício aí? Oi? Consegui. Pelo estudo de caso, né? Eu também Foi. consegui. Fez estudo de caso, Maria? Fiz. Que bom. Então vamos lá. Vamos fazer passo a passo aqui. Para quem ainda não entendeu, certo? Ana Beatriz, Felipe, João Pedro, Maria Eduarda Ferreira. Fiquem atentos aí. Não se esqueçam de colocar presente aqui, tá? Faz favor. Então vamos lá. Obter o vértice e o conjunto imagem da função. Só que para nós obtermos o vértice, nós podemos jogar na fórmula, tá? Na fórmula do x do vértice e do y do vértice. Só que nesse caso nós vamos fazer todo o passo a passo e depois chegar lá no y do vértice, tá? Então vamos lá. Nós sabemos que a função do segundo grau é dada por f de x igual a a que multiplica o x quadrado, mais b que multiplica o x e c que é o termo independente. Então, nesse caso, ele deu para nós f de x é igual a x quadrado menos 6x mais 5. Ou seja, quem que é o a? O a é o termo que multiplica o x ao quadrado, certo? Neste caso, quem que está multiplicando o x ao quadrado aqui? Não tem nada na frente, professor, então é o x. Não, não é o x. Quem está multiplicando ele? É o 1, ele fica oculto, ele não vai aparecer, tá? Então, nesse caso, nosso a vale 1. E o b? O b é o termo que multiplica o x de grau 1, ó. Nesse caso, quem que está multiplicando o x? O menos 6. E o c é o termo dependente. Ele não depende de x. Tá? Ele vale 5. Então, o que que acontece? O a é maior ou menor que zero? Maior que zero. Concavidade voltada para cima, não é? Ou seja, tem esse sentido. Ficou claro, Eric? Maria? Sim, professor. Ok. Depois, intercepta o eixo Y, que é o eixo da ordenada, certo? Em C, que C é o termo dependente, que vale quantos? 5. 5. Então eu tenho como coordenada ou par ordenado 0 e 5, né? Então, lembrando que eu tenho o gráfico lá, aqui vai estar o 5, pode acontecer isso, como eu não sei as raízes, também pode acontecer isso, não ter raiz, e pode acontecer isso, ok? Agora, para eu saber as raízes, quem que eu preciso encontrar? X1 e X2. Isso, discriminante. Primeiro eu preciso encontrar o discriminante para saber se eu tenho, se o x, se o delta é maior que zero, possui duas raízes reais e distintas. Se o delta é igual a zero, possui duas raízes reais e iguais.
Se o delta é menor que zero, ela não possui raiz, ok? Tudo bem? Tudo. Tudo. Então, discriminante. Quem que é o discriminante? É o famoso Delta. delta, né? Então vamos lá. Então, o famoso delta. O delta vai ser o quê? B ao quadrado menos 4 que multiplica o A que multiplica o C. B, nosso B é menos 6, então vai ficar menos 6 ao quadrado menos 4 vezes A. Quem que é A? 1. Quem que é o C? 5. Menos 6 ao quadrado. Todo número negativo elevado a um expoente par é sempre positivo. Mais 36. Menos 20, né? 4 vezes 1 vezes 5 dá 20. Menos com mais dá menos e menos com mais dá menos. Então, nosso delta aqui vai dar 16. Então, o nosso delta é o quê? Maior que zero. Se ele é maior que zero, o que acontece? Possui duas raízes reais e distintas, ok? Então, se ele possui duas raízes reais distintas, eu preciso encontrar quem? Encontrar as X1 e raízes, X. né? Encontrar as raízes, o zero da função, o x1 e o x2, tá? Encontre as raízes, x1 e x2. Quem é o zero da função? x1 e x2 também, tá? Então, tem essas duas sentenças aí. Ou eu encontro pela fórmula de Bhaskara ou pela soma e pelo produto. Ontem nós fizemos pela fórmula de Bhaskara. Hoje nós vamos fazer pela soma e o produto, ok? Pela soma. Vamos colocar aqui, ó, passo a passo. Então, encontrar x1 e x2. Soma. Fórmula da soma é o quê? Menos B sobre A. Produto. C sobre A, ok? Ok. Menos é da fórmula, o nosso B é, menos, é negativo, então vai ficar menos, menos 6. O nosso A é 1. Menos com menos dá mais, então isso aqui vai ficar 6. O C é equivalente a 5 e o A é 1. Então eu tenho que fazer por tentativa, né? Dois números que eu somando ele dá 6 e multiplicando ele dá 5. Então, por tentativa na multiplicação, que dá 5, vai ser o quê? 5 vezes 1, não é? 5 vezes 1 é 5. Bateu o produto, ó. Produto é multiplicação, bateu. Vamos ver se na soma, se eu pegar esses dois números, vai dar 6. 5 mais 1 deu quantos? 6. Bateu? Bateu, ok? Então, quem que é meu x1 e quem que é meu x2? X1 vale quantos? X1 é 1 e o x2 é 5. Ficou claro? Maria, você fez pela fórmula de Bhaskara, certo? Certo. Bateu? Bateu. Ok, então você viu que eu posso fazer tanto pela fórmula de Bhaskara ou pela soma e produto, tudo bem?
Olha lá, o que eu tenho? Então, vamos lá. Vamos colocar aqui no gráfico. Y, eixo da ordenada. X, eixo da... O X é eixo da... Abscissa. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Então, vamos colocar aqui os pontos. Ó. Aqui é onde ele vai interceptar o eixo Y. O meu X1 vai passar aqui, certo? E o meu X2 vai passar aqui. Tudo bem? Vocês estão visualizando aí, sim ou não? Sim. Olha lá, o X do vértice. O que significa isso? Ó, vamos pegar aqui. Então, ele vai fazer isso, ó, o gráfico. Vai vir, vai pegar ele. Vai vir, vai passar aqui, certo? Vai vir aqui, aí ele vai fazer isso, ó. Não é simétrico? Vamos lá, presta atenção aqui, ó, de 1 a 5, ó, de 1 a 5. Qual que é a metade? Qual que vai ser a metade aqui? De 1 a 5, ó. 1, 2, 3, 4. Então, no caso, eu andei 4 unidades. A metade de 4 unidades são 2 unidades. A metade não vai bater aqui? No 3? Sim ou não? Então, isso daqui vai ser quem? Meu ponto mínimo. Então, meu x do vértice, eu posso falar com certeza para vocês que o meu x do vértice aqui vale 3. Por que o x do vértice aqui vale 3? Porque eu tenho o zero da função, as raízes. A parábola, o meio dela é o eixo de simetria, certo? O meio dela é o eixo de simetria. Então, se ele passou no 1 e no 5, o meu eixo de simetria vai estar na onde aqui, ó? No 3. Então, eu tenho certeza que o meu x do vértice aqui vai valer 3. Aí, como que eu encontro o meu y do vértice? Pelo gráfico, ó. Então, vamos lá. Pelo gráfico, eu também, se eu tenho todos esses conhecimentos, eu também consigo encontrar o x do vértice. Se eu encontrei o x do vértice, para eu encontrar o y do vértice, o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui, ó, meu y do vértice é igual x quadrado menos 6x mais 5. O meu x do vértice vale quantos? Não vale 3? Então eu vou substituir 3. Quando eu substituo 3, o 3, que é o x do vértice, eu encontro o y do vértice. Ó. Vamos lá para vocês verificarem aqui. Ó. Então vai ficar assim, ó, x ao quadrado. Então vai ficar 3 ao quadrado menos 6 vezes 3 mais 5. Y do vértice, 3 ao quadrado é 9. 3 vezes 6, 18. Mais 5. Então, eu tenho 9 positivo e 5 positivo. 9 mais 5
14, ok? E se eu devo 18 mais 14, dá quantos? Devo 18 mais 14, Menos 4. menos 4. Então, meu y do vértice é menos 4. Ok, ficou claro para vocês? Como que eu encontrei o x do vértice nesse conceito do gráfico? Deu para entender? Porque agora eu vou jogar na fórmula para vocês verem que é a mesma situação. Ó, na fórmula aqui, ó. X do vértice, quem que é? Menos b sobre 2a. Y do vértice, menos delta sobre 4a. Agora eu vou jogar na fórmula para vocês verem que eu consigo encontrar o x do vértice pelo gráfico e depois eu tenho a minha função, substituo o valor encontrado, tenho o y do vértice. Ou então, eu vou jogar na fórmula aqui para vocês, ó. Qual que é a fórmula do x do vértice? Menos b sobre 2a, não é? Olha lá, menos b sobre 2a. Então, vamos lá. Então, meu x do vértice. Menos é da fórmula, meu b vale quantos? Menos 6. Então, vai ficar menos 6 dividido por 2 vezes a. Quem que é o a? 1. Vai ficar menos com menos dá mais. 6 dividido por 2. Meu x do vértice vale quantos aqui? 3. Bateu? Olha lá, ó. Bateu? Sim ou não? Sim. Beleza. Agora eu vou pegar outra fórmula. O y do vértice. Quem que é o y do vértice? Menos delta sobre 4a. Menos delta sobre quem? 4a. Quem que é o delta? Meu delta vale quantos? 16, não é? Vai ficar 16 sobre 4 vezes a. Quem que é o a? O a é 1. Y do vértice vai ficar menos 16 dividido por 4. Quem que é o meu y do vértice? Menos 4. Olha lá, bateu? Ó. Bateu ou não? Bateu. Então, vocês visualizaram que eu posso fazer pela fórmula, tá? Eu posso fazer pela fórmula do x do vértice e do y do vértice, se eu tenho o gráfico, que nós fizemos o estudo de caso do gráfico. Eu fiz o estudo de caso do gráfico. Eu verifiquei onde interceptou o eixo x. Quem são minhas raízes? Verifiquei as raízes. O eixo de simetria sempre vai bater no x do vértice, tá? E aqui, ó, esse outro valor aqui, ó, que eu não coloquei aqui, que eu tenho que prolongar o gráfico, quem que é esse valor aqui? É o menos 4, não é? Aqui ele vale menos 4, tá? Que é o y do vértice. Tudo bem? Tudo. Então, tem várias situações. Eu já falei para vocês, a matemática, ela tem vários caminhos. A resposta é uma só. Igual, a Maria falou, eu gosto de encontrar as raízes pelo Bhaskara. Sem problema. O Eric, não, eu faço as raízes pela soma e pelo produto. O valor é o mesmo. Para eu encontrar o x do vértice, se eu tenho o gráfico, eu também consigo encontrar. Se eu não tenho o gráfico, quero jogar na fórmula, eu também posso. Porque se você vai prestar um vestibular, alguma coisa, se você não lembra da fórmula do x do vértice, do y do vértice, você tira aqui pelo gráfico. Entendeu? Que às vezes a gente não lembra a fórmula. Tanta fórmula matemática, às vezes a gente acaba esquecendo. Mas se eu tenho o conceito em mente, eu consigo fazer. Ok? Ficou claro para vocês? Ficou. Sim.
Exercício 2, quantos que deu? X do vértice. O meu deu 6. E o Y do vértice? 56. O 56. meu também. Perfeito, é isso aí. Tá? O exercício 3, eu vou passar o conceito aqui para vocês. Professor, sabe o que eu fiquei na dúvida na 2? Hum. Foi que eu te mandei mensagem. Porque eu achei que tivesse que resolver o Bhaskara inteiro. Porque na 1 a gente resolveu. A gente jogou no delta e continuou fazendo, certo? Encontrou as raízes, ok. Isso. E daí na 2 eu tentei fazer a mesma coisa. Mas aí na 2 parou no delta, certo? Certo? Ele pede o lucro, né? De uma loja. Lucro máximo. Então, o lucro máximo você vai encontrar no X do vértice. Aí você atribui a distributiva, né? Aplica a distributiva aí. Não, eu tô falando exercício 3. O exercício 3 aí, ó, vai aplicar a distributiva, certo? Vai aplicar a distributiva. E aí você vai ter vai encontrar o y do vértice e o x do vértice. O exercício 4, vocês estão vendo aqui, ó, é fazer isso que eu acabei de fazer, ó, com vocês. Só que ele fala que ele quer esboçar o gráfico do intervalo de -1 a 4. O que significa isso? Significa que se você vai ter o gráfico aqui, ó, aqui está o -1 e aqui está o 4. Ele quer esse intervalo apenas, ó. Apenas o gráfico vai ficar apenas nesse intervalo. Então, você pode fazer um gráfico, o gráfico pode ser mais ou menos assim, ó. Vamos supor, você vai pegar essa coordenada aqui, ó, um exemplo. Ele vem e bate aqui nessa coordenada. Você pode ter... Tem N possibilidades, tá? Você pode ter aqui, ó, o gráfico aqui nessa coordenada, passa aqui, ó, e vem aqui. Você pode ter aqui, começar aqui, o gráfico aqui e terminar aqui. Quer dizer, ele dá sequência, mas só que o seu gráfico vai ser até aqui, ó, até nesse intervalo aqui, ó, de -1 a 4. Ó. Então, o que você vai fazer? Vai encontrar as raízes, a função é maior ou menor que zero. Fazer o estudo de caso e depois desenhar o gráfico, tá? Tudo bem? Tudo. E os exercícios abaixo também. É basicamente o mesmo conceito, só que ele vem e fala assim, ó. O valor mínimo da função h em reais é definido por h de x é igual a f de x menos g de x. Então aqui tem que tomar cuidado, porque ele fala assim, ó. H de x é igual
f de x menos g de x. Então, quem que é o h de x? Eu vou substituir f de x. F de x é x ao quadrado menos 2x mais 8. Então, x ao quadrado menos 2x mais 8. X ao quadrado menos 2x mais 8. E quem que é isso? É o f de x. Menos quem? O g de x. Então, esse daqui é o f de x. E quem que é o meu g de x? 2x menos 2. Então, menos 2x menos 2. Aí eu tenho que tomar cuidado, porque aqui eu tenho que aplicar a distributiva. Ó. Para eu ter o h de x, então vai ficar h de x é igual a x quadrado menos 2x mais 8. Menos com mais, menos 2x. Menos com menos, mais. Aí eu agrupo os termos semelhantes, tá vendo? Ó? Esse com esse. Certo? Esse com esse. E depois esse com esse. Então, h de x é igual a x quadrado, devo 2, devo 4. Tenho 8 e tenho 2, tenho 10. Pronto. Ok? Aí eu vou fazer o meu gráfico a partir dessa função aqui. Ele quer o valor mínimo da função, ou seja, como o a aqui vale 1, então eu tenho isso daqui, o valor mínimo da função é isso daqui, ó. Então ele quer que eu encontre o x do vértice e depois o y do vértice. Ok? Ficou Ok. claro, sim ou não? Sim. Aqui é o TPL 9. Depois do exercício 2, admite como conjunto imagem. O conjunto imagem nós vamos buscar na onde? Lá no y, tá? Então é o mesmo conceito. Eu vou ter o meu gráfico aqui, ó. Como eu sei que minha função é dada por menos 2x quadrado mais x mais 1, menos 2x quadrado mais x mais 1. O nosso a não é menor que zero? Então ela vai fazer isso, não vai? Tudo bem? Tudo. Então, o que acontece? Eu vou ter o meu gráfico aqui, ó. Eu vou ter o meu gráfico aqui. X e Y. Então, isso daqui é o valor mínimo, ok? E quando ele fala de imagem, conjunto imagem, quais são os valores do conjunto imagem? Eu vou encontrar esse y do vértice aqui, ó, e todos os valores têm que ser o quê? Abaixo dele, ó, porque todos os valores que eu pego aqui, ó, vai dar no gráfico, entendeu? Se eu pegar valores acima, não vai estar no gráfico, concorda comigo? Então, um exemplo. Se aqui deu 10 aqui, um exemplo, que essa coordenada aqui é 10. Então vai ser 9, 8, 7, menos 1, menos 2, menos 3. Só que o meu gráfico, a minha função, ela não para, ela vai descendo, ela vai descendo. Então ela vai tendendo a quem? Tendendo ao infinito, tá? Senhor, Oi. ali não é máximo? Isso, valor máximo, coloquei mínimo. Aqui é máximo, tá?
Então, ela vai tendendo na onde? Ela vai tendendo ao infinito, tá? E esse infinito quer dizer que é menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Então, ela vai tendendo a quem? Ao infinito, tá? Quer dizer que se fosse desse lado, quer dizer que é fechado. Como fechado e infinito não tem fim, então tem que ser aberto, tá? Tem que ser voltado para esse lado aqui, ó. E aqui eu vou pegar quem? O y do vértice. Só que o y do vértice tem que ser fechado. Que se eu colocar ele aberto assim, ó, quer dizer que ele pode subir, ó. Poderia ser o 11, o 12. Então não pode ser aberto aqui, ó. Aqui ele tem que ser fechado, ó. Tá? Então minha resposta vai ser quem? Esse gráfico está tendendo ao infinito e o meu y do vértice tem que ser fechado, ok? O valor que eu vou encontrar aqui. Tudo bem? Tudo. Aí eu tenho que fazer o estudo de caso, tá? Aí o exercício 3, o exercício 4, vocês vão dando uma pensada aí, tá? É o mesmo conceito. Tudo bem? Eu vou atribuir como tarefa agora tanto o exercício TPL1A e o B, tá? E aí qualquer dúvida... Entrega os dois juntos, senhor. Isso. Faz favor.